Quarta-feira, 19 horas, Neoquímica Arena. Corinthians e Huracan da Argentina. O que isso te lembra? O que isso te remete na cabeça quando se fala desses dois times? Quer saber? Antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilhe com os seus amigos, comente o que você achou e se quiser dar dislike também. O importante é você reagir ao conteúdo que preparei para você sobre Corinthians e Huracan e uma curiosidade em especial. Você se lembra de Matias De Federico, que chegou a vestir a 10 do Corinthians? Ele mesmo, criado na base do Huracan. Então, vamos resenhar e falar um pouco sobre essa história de Federico, Corinthians e Huracan, que se reencontram na fase de grupos da Copa Sul-Americana, quarta-feira, em Itaquera. Montenegro, outro centro, la mano, penal. Sí, mano. De Federico, golazo. ¡Gol! Que se meta en la mano, ¿sabe dónde? La enganchó De Federico, la dejó colgada del ángulo. Cara, em 2009, o Corinthians contratou um jogador chamado Matias De Federico, que era capaz de lances como esse aqui. De Federico cerquita, vendrá el toque para De Federico y le va a pegar De Federico, gol. Golazo de Huracán, la clavó en el ángulo De Federico, gana Huracán 1-0. Y la deja para Díaz. Y va a entregar para De Federico, que le quiere pegar. De Federico se metió en el área, tiene el empate. ¡Está! ¡Gol! ¡Golazo de Huracán! De Federico, qué definición. Empate rápido el partido. Huracán, 15 minutos. Está esperando Nieto, Pastore, César González, el centro atrás, Federico. Ganó César González. El pelotazo viene para De Federico, que ya pipió por donde se ubica Nieto. Acaba De Federico, se la va a jugar, es vertical, pasó De Federico, de pie a pie De Federico, gol. ¡Gol! ¡Gol! E mais, na Argentina ele era tratado como o novo Messi. Fez um torneio, um campeonato argentino, um torneio clausura com o Huracan, fantástico. Canhotinho, habilidoso, bola colada no pé. E de fato, no DVD lembrava muito o Messi. Ao lado dele tinha Javier Pastore, que construiu carreira gigantesca na Europa, no Paris Saint-Germain, enfim. E eles comandaram esse time do Huracan para uma baita campanha naquele torneio clausura do campeonato argentino. E aí, o Corinthians foi cooptado, foi convencido de que de fato estaria trazendo a nova revelação do futebol mundial, o novo Messi, o novo melhor jogador do mundo, o canhotinho que faria diferença, que jogaria ao lado de Ronaldo Fenômeno, que estenderia até a carreira do Ronaldo. O programa hoje começa com uma notícia muito importante para o torcedor corintiano. Matias De Federico já está no Brasil. E quem tem as informações é Mauro Naves, direto do Parque São Jorge. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Ivan. Pois é, aqui no Parque São Jorge, os jogadores fizeram aquele trabalho de recuperação, mas a grande notícia mesmo para a torcida é finalmente a chegada do argentino Matias De Federico, jogador que ontem completou 20 anos, muito jovem ainda, chegou animadíssimo aqui ao aeroporto, veio de Buenos Aires, na chegada já ganhou uma camisa, inclusive uma camisa do Ronaldo. Ele, por sinal, disse que o Ronaldo teve sim influência nessa vinda dele para cá. Ele acha que jogando ao lado do Ronaldo, isso pode acrescentar muito a carreira dele. Perguntei sobre a comparação com o Lionel Messi, ele disse, olha, meu futebol ainda está muito longe do futebol do craque do Barcelona, mas eu espero um dia chegar lá. Veio animado, disse que quer participar da campanha, quem sabe, vitoriosa da Libertadores no ano que vem. Cara, pelo menos na chegada assim, muito simpático. Vamos ver se depois não fica marrento, né, Ivan? Mas por enquanto, chegou cheio de alegria o Matias De Federico, jogador que estava fazendo pré-temporada, diz que daqui a pouco vai estar à disposição do técnico Mano Menezes. Ivan. Legal, Mauro, obrigado pela... O Corinthians pagou ao Huracan a quantia de 3,2 milhões de euros, o que na época dava em torno de 10 milhões de reais. Para os tempos atuais, isso parece muito pouco.
mas de fato em 2010 isso não era muito pouco dinheiro não, valia muita coisa. Tinha 20 anos na época, chegou com expectativa, vestiu a 10 e fez até alguns bons jogos com a camisa do Corinthians, como o derby contra o Palmeiras em Presidente Prudente, no jogo 2-2 do pênalti. Olha a jogada que o De Federico fez para o Jorge Henrique sofrer o pênalti. De Federico toca a bola no meio. Boa bola para o Jorge Henrique, posição normal. O juiz vai dar penalidade máxima para o Corinthians. Partiu, pé direito na bola, foi lento, bateu. Gol! Ronaldo! E no segundo gol também teve assistência dele para o gol do Ronaldo. Chegou Ronaldo! Em outra bola enfiada por De Federico. Ele tocou na saída de Bruno pro fundo do gol. Que bolão do De Federico, hein? Que bola. O Ronaldo, quando foi... Ali se criava a expectativa de fato de que teríamos um novo craque no futebol brasileiro e que esse sim seria o novo Messi. Mas a coisa não foi bem assim. O caminho dele no Corinthians passou por muitos percalços. E muito por causa dele, que se cuidava pouco. O De Federico machucou muito vestindo a camisa do Corinthians, tinha muito problema de lesão muscular. E há relatos de que a noite era a prioridade na carreira do camisa 10. Muito se falou na época até que quem alugou um apartamento para o De Federico foi o treinador, o Tite. E o Tite era técnico na Arábia Saudita na época e tudo mais. E chegou a se falar de que ele tinha destruído o apartamento do Tite em 2009. Por quê? Porque era viciado em pôquer e noite. E passava dias e dias virados por causa da jogatina e do álcool. Isso mesmo, ele já falou sobre isso em algumas matérias, que jogou a carreira fora por causa do vício no pôquer e na bebida. O De Federico, de fato, tinha talento, tinha potencial, tinha capacidade, mas não queria, né? E a carreira do De Federico pós-Corinthians é bem ruim. Ele sai do Corinthians como um esquecido, como um dinheiro jogado fora, como um motivo de chacota. E muito se fazia o trocadilho De Federico ou De Vederico, porque quando o Corinthians contratou o argentino, a única informação que o Corinthians tinha era de um DVD. Em 2009, o técnico do Corinthians era o Mano Menezes. E o Mano aprovou essa contratação e tudo mais. Chegou que não deu certo, né? A carreira do De Federico pós-Corinthians é de muitos altos e baixos. Para se ter uma ideia, vamos pegar aqui, ó. Eu tô com o gol do De Federico aqui para vocês. Matias De Federico, o novo Messi do futebol mundial, o argentino que atualmente tem 35 anos e já encerrou a carreira. Ele fez 2 jogos com a seleção argentina, chegou a marcar gols, jogou no Corinthians de 2009 a 2010, saiu do Corinthians, foi para o Independiente, fez 31 jogos e 3 gols, depois voltou ao Huracan, em que na soma das 2 passagens tem 36 jogos e 8 gols. O melhor momento da vida do De Federico é o surgimento em 2009. E aí depois passa pelo Al Dahafa dos Emirados Árabes, fez apenas 3 jogos. Aí a carreira dele entra em uma decadência gigantesca. Nueva Chicago, time argentino, 11 jogos e nenhum gol marcado. Aykspor, time turco, teve 1 temporada e meia por lá, 11 jogos apenas e nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Saiu de lá e foi para o San Marcos de Arica, time chileno, 11 jogos e só 1 gol marcado. E aí foi se aventurar. Mumbai City, da Índia, fez 14 jogos e 3 gols, mas em uma liga inexistente. Podemos dizer assim, a Superliga Indiana era uma liga completamente bizarra, maluca e sem nível algum.
Ele saiu de lá e foi para a Universidade Católica, mas a Universidade Católica do Equador, não a grandona do Chile. Teve alguns lampejos, fez 36 jogos e 4 gols. Ainda passou pelo Al-Quabab, time da Arábia Saudita, em que ele não jogou. Aí foi para o Apollon Smirnis, time grego, fez 15 jogos e nenhum gol e nenhuma assistência. E encerrou a carreira dele em 2020 no Agropecuário, time da Argentina, e também não marcou gols e nenhuma assistência. Essa é a carreira do De Federico, que chegou ao Corinthians a peso de ouro, como uma promessa, como o novo Messi, e encerrou a carreira no Agropecuários da Argentina. Amanhã, 7 horas, tem Corinthians e Huracan. Um jogo difícil para o Corinthians logo na estreia da Copa Sul-Americana. O Huracan é um time bem ajeitadinho, bem coeso, bem brigador. Pode dificultar a vida do timão, mas é esperar para ver se alguém vai encarnar o De Federico dos tempos de Huracan ou os tempos de De Federico de Corinthians. O que você acha? Deixa aqui no comentário. Fechou? Até a próxima. Fui!